Quem nunca teve aquela música favorita que você já ouviu milhões de vezes, já tá grudada na cabeça e você já consegue cantar como se fosse um nativo do inglês, ou às vezes até o próprio autor da música. Ou aquele personagem de série, filme que você é tão fã que já sabe todas as falas de cor, praticamente. Oi galera, meu nome é Renan. Hoje eu tô aqui para falar com vocês de algumas músicas, séries, filmes para você iniciar sua aprendizagem no inglês e você aprender inglês de uma forma divertida, leve, sem nem pensar que está estudando inglês. Aprender inglês com músicas, séries, filmes é uma forma excelente de você imergir no idioma e imergir principalmente na cultura, já que esses filmes, séries, eles geralmente retratam ideias das pessoas desses países de língua inglesa, como eles vivem, o que eles fazem, como eles se relacionam, e às vezes também de uma forma mais abstrata, como de universos distantes, eras que a gente não vive mais, etc. Tá? Antes de a gente começar com músicas, filmes e séries, é muito importante você entender o seu nível do inglês. Por quê? Vou dar um exemplo. Ouve essa música aqui. Somebody once told me the world is gonna roll me. Então, essa música ela chama Smells Like Teen Spirit, da banda Nirvana. Ela costuma gerar muita dúvida e muita dor de cabeça em quem está aprendendo inglês, porque a música é pronunciada de uma forma muito forte, de uma forma nada clara, e isso é uma característica do grunge, do estilo musical grunge, e principalmente da banda Nirvana. Então, se você não souber o seu nível, não souber quanto você sabe realmente de inglês, você vai acabar se frustrando e vai acabar pegando músicas, filmes, séries que não são adequados para a sua realidade, para o seu momento no inglês. Então é importante você fazer um teste de nivelamento, entender o seu nível, para só então começar a selecionar músicas, filmes, séries, etc. Pensando nisso, eu vim trazer aqui algumas ideias de artistas, músicas, bandas ou até filmes, séries para pessoas que estão começando no inglês, ou seja, no A1, A2 e até o B1, aquele pré-intermediário, pré-intermediário. Ok, então vamos começar com as músicas. Para começar, eu vou indicar aqui uma banda que eu sou suspeito para falar. Eu sou simplesmente apaixonado por essa banda, sou muito fã, que são os Beatles. Galera, os Beatles é uma banda excelente para quem está começando no inglês, porque eles pronunciam de uma forma muito clara, principalmente os primeiros discos de 63 a 65, desde o Please Please Me até o Help, Rubber Soul, esses discos mais introspectivos. Os Beatles, eles pronunciavam de uma forma muito simples. Você vai ver o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison, eles cantando de uma forma muito limpa e sem aquele sotaque forte, pesado de Liverpool. Então é interessante você ouvir os Beatles para se acostumar com o sotaque britânico, mas você já consegue ter um contato simples com as músicas, entender bem as letras, sem aquela dificuldade dos regionalismos do inglês britânico. E ainda dentro de artistas britânicos, eu recomendaria o Ed Sheeran. E pelo mesmo motivo, as músicas do Ed Sheeran são músicas mais simples, músicas que tratam de relacionamentos, de jogo da conquista, frustrações amorosas, essas coisas. São letras mais simples, mas ele usa bastante gíria, ele usa bastante coloquialismo, expressões típicas dos britânicos, e acaba sendo uma forma bem legal de você imergir e já conhecer essas palavras, essas gírias que vão ser presentes sempre que você for para o Reino Unido, para alguma cidade, estado, ou até mesmo para os outros países. Um outro artista que eu recomendo muito para quem está iniciando no inglês é o Jake Bugg, basicamente pelo mesmo motivo. São músicas simples, muito fáceis de entender, e o Jake ele tem uma pronúncia muito boa, ele tem uma dicção muito boa. Então você vai entender perfeitamente, palavra por palavra, e vai estar muito mais familiarizado com como as conexões são feitas dentro do inglês, como eles mesclam palavras e como eles conectam as frases para formar basicamente um único bloco de informação na mesma música. Outros artistas bem legais para quem está iniciando seriam, por exemplo, a Taylor Swift, Bruno Mars, a Billie Eilish, ou então bandas como Tame Impala, Imagine Dragons e várias outras bandas da atualidade. Se você tem Spotify, é muito interessante você buscar artistas que tenham as letras embaixo. Você consegue ver a música e ir acompanhando pela letra conforme a música vai passando. Isso vai ser legal para você acompanhar
e você fazer como se fosse uma legenda. Você tá entendendo, tá vendo a música, tá se divertindo, e ao mesmo tempo você vai entendendo cada coisa que tá acontecendo durante a música. Então, sobre os filmes, aí é um pouco mais complicado porque tem muito filme que utiliza vocabulário extenso, vocabulário que você não conhece e vocabulário complexo. Muitos filmes que utilizam um vocabulário muito coloquial. Então, sobre os filmes, galera, antes de começar a citar filmes exatamente, a minha dica principal é reveja os filmes que você já conhece, que você já assistiu dublado ou que você já assistiu legendado em português, em inglês e sem legenda. Isso é interessante porque você já vai saber os diálogos do filme, não os diálogos inteiros, obviamente, mas você já vai saber o fio da história, você já vai ter em mente a história. Então a sua mente ela já vai estar familiarizada com os personagens, familiarizada com os diálogos, e vai ser muito mais fácil de você entender e de você imergir naquele universo através do inglês. Tendo isso em vista, quais são os melhores filmes para aprender inglês de fato? Então, a minha recomendação são filmes da Disney ou desenhos animados. Desenhos no geral, filmes de animação. Por que eles são tão bons? Porque geralmente eles têm pouco som ambiente, eles têm um som ambiente gravado em estúdio. Os dubladores gravam a voz, o som ambiente ele também é feito em estúdio e você costuma não ter tanta interferência do ambiente, por exemplo, vento, água, respiração ofegante, essas coisas que são mais naturais, que a gente costuma reproduzir em filmes e novelas. Então, eu recomendaria você começar por desenhos animados, por filmes de animação e histórias que vão ser mais leves, sabe? Um exemplo interessante que eu gosto de falar seria o filme Toy Story. Em Toy Story, você consegue acompanhar tudo isso, a história é cativante, a história já é bem conhecida, vai ter várias cenas de comédia, você vai aprender várias gírias, várias coisas legais e vai estar emergindo no idioma de uma forma muito leve e clara para você. Além de Toy Story, a Pixar ela tem vários filmes nessa pegada. Vários filmes como Procurando Nemo, Vida de Inseto, vários filmes tranquilos, bem leves, com várias gírias, com várias expressões usadas no dia a dia, mas você não vai ter muita dificuldade entendendo, você vai conseguir acompanhar naturalmente. Sem falar que a grande maioria desses filmes a gente já assistiu na infância, a gente já conhece bem a história, isso acaba ajudando também. Agora, outros filmes que eu particularmente acho bem fáceis de entender, que acabam ajudando bastante para quem está começando, seriam Forrest Gump. O diálogo é bem simples, são vários diálogos próximos entre dois personagens, diálogos sem muita gritaria, sem muita interferência do ambiente, sem muita multidão. Você consegue emergir na história de uma maneira bem fácil. Outros dois exemplos que eu gosto bastante são Jurassic Park, mesma coisa, são muitos diálogos próximos entre duas pessoas. Os diálogos eles são bem claros e tem várias frases de efeito. Até recomendo, se você gosta de tema ficção científica, filosofia, se você gosta desse tipo de tema, acompanhar a franquia Jurassic Park, principalmente o primeiro filme, e também Star Wars. Star Wars acaba sendo bem legal para você aprender inglês, porque além dos filmes, além da trilogia, você tem várias séries, tem várias minisséries em desenhos, em animação 3D, que entram nessa mesma pegada. Você consegue entender facilmente, você consegue entender um som muito mais limpo, muito mais claro e consegue emergir na história de uma forma muito, muito interessante. Séries, galera. Então, para séries, a minha maior recomendação são as séries de comédia. São séries com vocabulário mais leve, com muitas gírias, com muitas expressões idiomáticas e que você vai ter que fazer um esforço para entender a piada. Você vai ter que fazer um esforço para entender por que aquele trocadilho faz sentido em inglês. Muitos trocadilhos vão acontecer nas séries e por que o pessoal tá rindo, o que faz sentido naquela piada. Então, começar a aprender inglês através de séries de comédia é uma ótima forma de você emergir com a cultura, com os trocadilhos e se forçar a entender aquele trocadilho e forçar seu cérebro a se colocar no lugar de um nativo americano, britânico, etc. As duas principais séries de comédia que o pessoal recomenda bastante para quem está começando em inglês são Friends e How I Met Your Mother. Eu gosto bastante das duas, mas eu sou meio que fã de How I Met Your Mother, então eu acabo tendo preferência pelos personagens, pela história, por como eles vão se desenvolvendo, mas isso cabe a você. Tem vários episódios interessantes para você se colocar em contato com o inglês de vários outros países, tem várias pessoas
de fora, de outros países que entram durante essas séries, durante a convivência dos personagens, e você vai se colocando muito no lugar deles, você vai se colocando como um deles. Isso é uma excelente forma de você armazenar, de você imergir naquela história e você já ter aquelas conversas como naturalizadas para quando você for entrar no país de língua inglesa e você ouvir, por exemplo, aqueles trocadilhos, aquelas piadas, aquelas frases, aqueles idioms, que são as expressões idiomáticas, etc. Outras séries bem legais que fogem um pouco do tema da comédia, que são um pouco mais pesadas, mas que são excelentes para você imergir no inglês, seriam, por exemplo, The Crown. São diálogos mais simples, diálogos mais diretos, e você pega a história muito fácil. Um outro exemplo seria a série Stranger Things, uma série mais pesada que envolve vários temas de sumiço de criança e tudo mais, e envolve inclusive diálogo das próprias crianças, que é muito interessante para você enriquecer o seu vocabulário. E uma outra série que eu gosto bastante para quem está iniciando no inglês seria The Office. The Office, ele vai ter algumas palavras mais técnicas, vai ter algumas palavras mais complexas, mas é uma excelente opção para você ampliar o seu vocabulário, para você conseguir se expressar no inglês de uma forma mais genuína, de uma forma mais fluida. Além dessas séries, eu volto novamente nas séries de desenho animado, então nas séries de animações 3D, que geralmente são séries de trilogias, são séries legais para você emergir na história dentro da trilogia, ver outros pontos de vista. Eu já dei o exemplo de Star Wars, tem várias séries para quem é fã realmente de Star Wars, como Rebels, como Clone Wars, etc. Dentro de Jurassic Park, eles também têm uma minissérie chamada Jurassic World Camp Cretaceous, que também é bem legal, é bem simples de você entender os diálogos. Se você gosta de Marvel, DC, várias outras séries de super-heróis, você vai encontrar várias minisséries dentro dos filmes, várias minisséries explicando a origem de personagem, explicando como um vilão se tornou vilão, e várias coisas que você simplesmente vai emergir e não vai estar nem pensando que você está estudando inglês. Se você conhece algumas delas, deixa aqui nos comentários, ou então faz a sua própria sugestão de música, filme, série, desenho, qualquer coisa que te ajudou, de fato, a turbinar o seu inglês. E eu tenho uma excelente notícia para você que quer aprender inglês de uma forma rápida, simples e eficiente. Nós estamos com vagas abertas na Seu Idioma para novas turmas de inglês, tanto de aulas de conversação quanto de gramática. A gente vai do absoluto zero até a fluência em inglês. Então, se você já se interessou por isso, já clica aqui no link na descrição para você conhecer mais o meu trabalho. Dá o like aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos temas e me segue nas redes sociais. Até a próxima!